Agora são 7h21 e nós conversamos também com a presidenta da Associação Juízes para a Democracia, AJD, Valdete Souto Severo, que falou a respeito dos impactos da reforma da Previdência, mas também do ponto de vista legal. Valdete, primeiro eu queria saber a respeito da aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em primeiro turno. A AJD já tinha emitido uma nota técnica dizendo que avaliava que a reforma era inconstitucional. Esse entendimento permanece. Sim, e assim, até a gente soltou assim, uma manifestaçãozinha hoje, porque sim, nós temos uma nota pública, temos uma nota técnica que mostra com fundamento a perversidade dessa reforma da Previdência. E assim, o que aconteceu ontem foi um golpe quase fatal para a democracia brasileira, por várias razões. Primeiro, porque os votos foram comprados. Né? Assim, o governo prometeu liberar mais de 2 milhões de reais, 2 bilhões de reais, pelo menos é o que a imprensa noticiou, para emendas de parlamentares para que mudassem o voto e votassem a favor da reforma. Quer dizer, qual é a reforma que importa para a sociedade, que não é discutida com a sociedade e que, para ser aprovada no Congresso, precisa de compra de votos? E como que se consegue não enquadrar isso como corrupção? Né? Porque todo o discurso para eleger esse governo que aí está foi no sentido de que o brasileiro não aguenta mais corrupção, chega de corrupção. Não há nada mais corrupto do que comprar os votos para saquear a Previdência Pública, que é o que estão fazendo, para conseguir inserir no mercado brasileiro o mercado dos fundos de ações de pensão que só interessam para poucas grandes empresas. Então, a AJD mantém integralmente a sua posição de ser contrária à PEC 6 e o que foi aprovado ontem foi o texto base, portanto, nenhuma das propostas de emenda ainda foi votada, parece que a votação ia começar hoje, mas ainda não iniciou. E assim, todas as propostas de emenda, coloco do mesmo jeito, são perfumaria, sabe? Mudam assim, às vezes elas até parecem deboche, muda a idade de 55 para 53. Sabe? São mudanças assim, muito periféricas. Qual é o centro, assim, o coração da reforma da Previdência? É instituir a possibilidade de previdência privada e, portanto, acabar com o regime de solidariedade e passar para um regime de capitalização, que significa dizer acabar com a Seguridade Social no Brasil. Desatrelar os benefícios da atualização pelo salário mínimo, que significa dizer que daqui a 5, 6 anos as pessoas não vão conseguir se alimentar com o que receberem de benefícios e dificultar o acesso a esses benefícios, especialmente a aposentadoria. Quer dizer, para uma aposentadoria integral, pelo texto da PEC 6, precisa ter 40 anos de contribuição e mais a idade mínima, né, que hoje está em 60 anos. Mas veja, pode mudar a idade mínima, pode botar 55, 53, 52. Qual é a brasileira ou brasileiro que trabalha na iniciativa privada que vai conseguir ter 40 anos de carteira assinada sem nenhum período de despedida de desemprego para poder ter o tempo de contribuição suficiente para se aposentar? Ninguém. Então, significa simplesmente impedir a aposentadoria, o que tem por consequência as pessoas não se retirarem do mercado de trabalho e, portanto, não abrir vaga para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho e retirar dinheiro de circulação, porque vai reduzir a capacidade de consumo. Então, veja, não tem aspecto. E assim, ver a comemoração do Rodrigo Maia sobre isso, ver aqueles parlamentares aplaudindo esse verdadeiro saque a quem depende do trabalho para sobreviver, dá uma tristeza infinita. Não é novidade, sabe? Não é nada assim que espante, porque essa lógica de exceção já está instaurada no Brasil há pelo menos 3 anos. E nós já vimos um episódio dantesco como esse acontecer na sessão que decidiu pelo impeachment da presidenta Dilma. Quer dizer, nós já vimos o que aconteceu durante o processo eleitoral de 2018, que foi um processo completamente viciado, porque o principal candidato de oposição foi retirado do páreo, porque foram vazadas informações que não podiam ser vazadas, porque impediram o voto de 3 milhões de pessoas do Norte e Nordeste com um recadastramento que ninguém foi devidamente avisado de que tinha que fazer, com as fake news, enfim. Um processo completamente viciado. Então, a gente está vivendo, desde 2016, uma lógica de exceção. O que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, nesse sentido, não espanta, mas, sem dúvida nenhuma, entristece muito, porque nós estamos sendo nocauteados de todos os lados. Para teres uma ideia, ontem acontece isso em relação ao texto base da PEC 6, e hoje, pela manhã, o Senado Federal aprova o relatório da MP 881, que é tão nociva quanto, ou quase tão nociva quanto a reforma da Previdência, porque altera dispositivos da CLT, do Código Civil, e tenta instituir, veja só, por medida provisória, uma declaração de princípios de liberdade econômica que é praticamente rasgar
toda a parte inicial de princípio da Constituição Federal. Então, tem um dispositivo lá que chega a dizer que a CLT não vai se aplicar para determinados trabalhadores. Institui a carteira de trabalho digital, que na verdade é um jeito de fazer valer a tal carteira verde e amarela, que foi promessa de campanha do atual governo. Então, é desmanche de todos os lados. O processo de erosão que nós estamos vivendo faz com que a gente hoje possa afirmar que a Constituição está lá, rígida, valendo para todos os efeitos, mas que na prática já não existe mais, porque está sendo rasgado todos os dias por decisões que, infelizmente, vêm de todas as esferas do poder. Valdete, em relação à Previdência, a gente pode dizer que esse ataque começou lá atrás, primeiro com a reforma trabalhista, que aumentou a precarização do trabalho no Brasil, diminuindo, consequentemente, a contribuição para a Previdência, passando pela Operação Pente Fino do governo Michel Temer, que agora foi consolidada e incrementada no governo Bolsonaro, impedindo o acesso das pessoas a diversos benefícios da Previdência Social. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter uma Previdência Social inviabilizada. Exatamente, e veja que é um ataque que demonstra, inclusive, a incoerência do discurso, porque a reforma trabalhista retirou base contributiva para a Previdência, como tu bem disseste. Então, assim, se é preciso mais aporte financeiro para a Previdência ser viável, a reforma trabalhista não faz nenhum sentido, quando ela tira aporte para a Previdência. Por outro lado, quando tu aumenta a jornada, reduz salário, permite atividade insalubre até para gestante, o adoecimento no ambiente de trabalho cresce. Isso é evidente, não precisa ser gênio para saber que se as pessoas podem trabalhar 12 horas por dia sem ter intervalo, que é uma das coisas que a reforma diz, essas pessoas vão adoecer. Sim. Vão precisar recorrer muito mais à Previdência Social. Então, veja, a reforma trabalhista é toda no sentido de acabar acarretando maior demanda à Previdência. E aí vem uma reforma da Previdência que praticamente impede o acesso aos benefícios. Essa medida provisória, que foi transformada em lei já pelo governo Bolsonaro, já faz uma reforma da Previdência em alguns aspectos, já cria algumas dificuldades para o acesso aos benefícios. Mas a PEC 6 consegue ser muito pior. E o cavalo de Troia da PEC 6 é instituir essa ideia de capitalização que, diga-se de passagem, todo mundo diz, mas parece que existe uma surdez dos poderes que não se explica senão pela força do capital, mas que a OIT já informou, tem um estudo que mostra que praticamente todos os países que adotaram o sistema de capitalização voltaram atrás porque é um sistema que destrói o tecido social. É um sistema que não se sustenta, é um sistema que faz com que as pessoas, depois de determinada idade, passem fome, fiquem na mais absoluta miséria, ou seja, não tem uma sociedade que consiga se manter ou se desenvolver se não houver um tecido de seguridade social muito forte. É só a gente olhar para os exemplos que as pessoas gostam tanto de citar em outros casos, né? Olha para a Alemanha, para qualquer país desenvolvido, tem uma seguridade social forte, porque se sabe que sem isso não há como fazer circular a riqueza, não há como, portanto, ter consumo e não há economia que se sustente. Em relação a esse aspecto da saúde do trabalhador que você menciona, Valdete, muitos parlamentares votaram dizendo que, na verdade, a Previdência Social retirava dinheiro da saúde e da educação e com a reforma seria possível realocar esses recursos. Mas tem justamente esse ponto que você tocou, já que o trabalhador, se ele for trabalhar mais ainda do que ele já trabalha, estendendo aí seu tempo, às vezes, muitas vezes aqui no Brasil em condições precárias, a sua saúde vai ficar prejudicada. E também no que diz respeito à educação, a gente precisa lembrar que boa parte dos benefícios da Previdência Social garantem aí que crianças não trabalhem, que elas tenham acesso à educação. Então não existe esse jogo de perde-ganha que se diz. Na verdade é um jogo de perde-perde. Claro que não, é perde-perde. E tem mais, né? As pessoas não dão conta que essa economia que o Paulo Guedes diz que vai haver de 1 trilhão não vai ser investida em saúde, educação, trabalho, porque tem a emenda constitucional 95 que impede. Então, assim, os gastos nessas questões sociais já estão congelados desde dezembro de 2016 e essa emenda 95 diz que esse congelamento deve durar 20 anos. Então, assim, se a economia houvesse e não vai haver, porque as pessoas vão ter a necessidade de recorrer ainda mais aos benefícios previdenciários, essa economia vai para onde? Para pagar a dívida pública? Para financiar recuperação judicial de grandes empresas, para ajudar os bancos que quebram? Sabe, tem uma lógica
completamente predatória, da perspectiva de soberania mesmo, de nação. Isso é o que mais assusta, porque não é só o capital estrangeiro chegando aqui ditando as regras do jogo. Isso sempre foi uma tônica na história dos países de capitalismo periférico, mas agora existe um dado que é muito peculiar da nossa cultura, que está mais evidente ainda, que a nossa própria elite é uma elite predatória. Ela age como se o Brasil não pertencesse aos brasileiros, como se o Brasil fosse um campo de onde se chegasse para extrair tudo que dá e depois ir embora e fazer terra arrasada. Porque não há outra forma de justificar a defesa de determinados setores da sociedade para uma destruição do sistema de seguridade, como é proposto nessa PEC 6. Claro que a gente tem muita desinformação, as pessoas não estão discutindo suficientemente isso, mas, assim, vamos combinar, não é muito difícil de perceber. Sabe? Não precisa ler todo o texto da proposta de emenda constitucional para perceber quais são as grandes ciladas desse texto para a população que depende do trabalho para viver. E aí o problema, né, aliado a tudo isso que nós temos, que é muito grande no Brasil, são uma exceção, e a JD é sempre um privilégio poder falar com o Brasil de fato, é o fato de que a chamada grande mídia, a mídia que atinge a TV aberta, enfim, faz uma lavagem cerebral todos os dias. Quer dizer, nós temos todos os dias as pessoas repetindo que é preciso reforma da Previdência para salvar o Brasil. E se olhar o texto da PEC 6 ou essas questões pontuais mesmo, não há como sustentar que uma reforma como essa proposta possa, de algum modo, nem da perspectiva estritamente econômica, auxiliar a colocar o Brasil, como eu ouvi agora, chegando aqui no rádio, auxiliar a recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento econômico. Não, essa reforma tem simplesmente o objetivo de empobrecer mais a população que vive do trabalho, que depende do trabalho para viver, enriquecer mais os donos do capital, especialmente nos bancos e fundos de pensão que vão logo entrar aqui no Brasil para vender previdência privada para todo mundo. Valdete, você vê possibilidade dessa reforma ser barrada ou em segundo turno na Câmara ou no próprio Senado ou ainda na Justiça, né? Ainda que o presidente do Supremo Tribunal Federal tenha declarado apoio à reforma da Previdência? Pois então, primeiro que eu tenho a esperança ainda de que se barre pelo menos no Senado, né? Acho que essa campanha pública é muito importante de alerta, de discussão com as pessoas para que se deem conta do que está acontecendo no nosso parlamento. Mas, caso aprovado, sempre há chance do Poder Judiciário, de alguma maneira, fazer o filtro constitucional. O que eu posso te dizer, não sei se vai acontecer ou não, mas o que eu posso te dizer é assim, se nós levássemos a sério a nossa Constituição, eu não tenho dúvida de que muitos dispositivos que estão ali propostos na PEC 6 não conseguiriam conviver com o que está escrito na nossa Constituição de 88 e teriam que ser declarados inconstitucionais. Agora, se isso vai realmente acontecer diante do Poder Judiciário e do jogo de força que temos hoje, não sei te dizer. Eu acho que a gente não pode apostar nisso. Acho que nós temos que apostar ainda na tentativa de barrar a aprovação mesmo do texto da PEC 6 e repito, as mudanças propostas nas emendas não vão alterar o que é central nesse projeto de destruição do sistema de seguridade social. Por isso que ele tem que ser rejeitado. Você acompanhou a entrevista com Valdete Souto Severo, presidenta da Associação Juízes para a Democracia, a JD.